Vamos lá então, pessoal, falando dos quilombos e dos quilombolas. Coisas que nós comentamos muito em sala de aula. Eu levei vídeo para vocês, lembram? Lá no começo do ano, levei vídeo para vocês, passei na sala de aula, foi super bacana, né? Esclarecedor. Vamos lá. Então, quem que foi, né? O que eram os quilombos e os quilombolas, tá? É, Os quilombos, gente, eram o quê? Eram os lugares, né, escondidos na mata onde abrigava os escravos fugidos. E automaticamente quem morava no quilombo era quem? Os quilombolas, que eram os escravos que fugiram e moravam nesses esconderijos, tá? Então lá na apostila tá falando, muitos africanos escravizados fugiam do trabalho, né, forçado e dos maus tratos, né, que recebiam dos seus donos, né. Ao escaparem, eles se escondiam em lugares isolados que, com o passar dos anos, se tornaram comunidades chamadas quilombos, tá? Muitos desses quilombos, né, ao longo do tempo, eles tornaram-se comunidades que atualmente são formadas por descendentes dos africanos escravizados, tá? Nos dias de hoje, então, esses descendentes que são cidadãos livres, né, formam as chamadas comunidades quilombolas. Quer dizer, então, que na época da escravidão, os quilombos, eles só serviam, né, como refúgio. Era uma comunidade de escravos refugiados, ok? Hoje, né, com o passar do tempo, a escravidão não existe mais, acabou. Tá? E inclusive esse mês de maio foi aniversário da abolição da escravatura, hein? Dia 13 de maio. Então hoje existem ainda quilombos, bem poucos, entendeu? Mas hoje eles não existem para poder receber refugiados de escravidão. Não, hoje existe o quilombo como uma forma de resistência da cultura africana no Brasil, tá? Eu já também falei para vocês na sala de aula que eu fui e conheci quilombos, tá? Então hoje os quilombos eles estão aí como uma forma de resistência. Eles ainda vivem da agricultura de subsistência, né, do produto que eles, né, eles mesmos fabricam e vendem. Então eles vivem dessa subsistência, tá? E aí eles fazem tapete, mexem com mandioca, né? Coisas que foi herdada, passando de geração para geração, né? E eu falo resistência porque existem pouquíssimos quilombos hoje em dia no Brasil, tá? E se de repente acabar, é uma comunidade inteira que a gente vai perder de cultura, ok? Tranquilo até então? Então aqui vai falar um pouco sobre a fundação, né, dos Palmares, né, que atualmente ela está distribuída pelo território brasileiro e vai falar que tem hoje em dia cerca de 3.000 comunidades quilombolas ainda no território brasileiro, tá? Quem foi qual foi o quilombo mais importante da história do Brasil? O quilombo dos Palmares. Além de eu passar um vídeo sobre o que é o quilombo, eu passei, lembra, falando sobre o zumbi dos Palmares, o quilombo, o quilombola que lutou a ferro e fogo para poder ajudar a libertar os escravos. Tá? Tranquilo? Depois vocês jogam lá no YouTube, tem vídeo falando disso, que é o vídeo que eu passei na sala de aula para vocês. A parte da atividade, quem fez, eu corrigi, beleza, só dá uma lida para relembrar. Quem não teve tempo de fazer, quem não conseguiu fazer, oportunidade está aí, refaça, tente de novo. Qualquer dúvida, pessoal, só mandar para mim no ClassApp. Belezinha? Tranquilex? Vamos lá para as próximas páginas agora. Minha internet é lenta, então o professor aqui demora um pouco para passar a página. Vamos lá. Atividade ainda. E os povos europeus, que foi um dos 3 povos fundadores, né, da nossa cultura. Tá? Aqui então ele vai falar então, né, que as ocupações de terras que formaram o Brasil, né, pelos povos europeus colonizadores aconteceu a partir do século XVI, tá? Quando os portugueses chegaram no Brasil. Os portugueses, né, foram os principais colonizadores europeus do Brasil. Não significa que não venha outro povo da Europa. Lógico que vem. Não tem um monte de gente hoje em dia que é descendente de italiano, que é descendente de francês, que é descendente de espanhol, tá? Mas o que vai acontecer? A partir do século XVI, porque foi quando os portugueses chegaram aqui. Depois teve as guerras, né? O pessoal saiu fugido da Europa, veio parar aqui no Brasil em busca de abrigo, tá? Principalmente os italianos, os alemães, os ingleses, os espanhóis, tá?
Então, as intenções dos portugueses inicialmente eram que dominar o território e explorar suas riquezas. Claro, eles eram super bonzinhos, vieram para cá só para isso, tá? Inocência de quem acredita. Mas enfim, se não fosse ele, a gente não estaria aqui hoje conversando. Então isso aconteceu com a exploração de madeira, destacando-se o pau-brasil, né? E do pau-brasil tinha o cultivo da cana-de-açúcar e a exploração do ouro, tá? Ou seja, o Brasil sempre foi muito rico nessa questão mineral, né? Além dos portugueses, no período da colonização, né, vieram para o Brasil franceses, holandeses, espanhóis, né, que se instalaram principalmente no litoral da região Nordeste. Então, veja, estou falando do século XVI, do descobrimento do Brasil. Chegou todo esse povo aqui. E no decorrer, depois de tudo isso, né, vou vindo já para o século XIX, século XX, tá? Teve as guerras, teve grandes guerras, que vieram mais pessoas para cá, para o nosso território. Por isso essa diversidade cultural. Tranquilo? Vou cortar o vídeo, daqui a pouco eu volto, só um minutinho.